Olá, sou a professora Valquíria e estamos na sexta semana de aulas online. Para o sétimo ano, iremos trabalhar a habilidade complementar do ensino fundamental do sétimo ano de ciências número 1. Na BNCC, essa habilidade é representada pela habilidade do ensino fundamental do sétimo ano de ciências número 15 e pela habilidade do ensino fundamental do sétimo ano de ciências número 16. Essas habilidades estão no livro didático de vocês, entre as páginas 116 e 119, entre as 121 e 123 e depois entre as 126 e 149. Nesse primeiro momento, iremos estudar um pouco mais sobre o ar. O ar, ele é essencial para a nossa vida aqui na Terra, seja para a nossa respiração, para a manutenção da temperatura do planeta ou para a proteção contra os raios ultravioletas. Além do aquecimento global, a poluição do ar também gera outros problemas, como os nossos problemas respiratórios. Essa poluição pode afetar tanto a nossa espécie como outras espécies. Para avaliar a qualidade do ar, são analisados a concentração de gases poluentes na atmosfera, as partículas em suspensão e outras substâncias. A concentração desses poluentes é maior em grandes metrópoles, onde se tem grande quantidade de emissão desses poluentes. E apesar de se originar nessas grandes metrópoles, o vento pode carregar esses poluentes por várias regiões e até mesmo em regiões isoladas, regiões rurais onde não se emite muitos poluentes, acaba contendo esses poluentes no ar por serem trazidos dessas grandes metrópoles com o vento. Quando a concentração desses poluentes está muito elevada, podem ocorrer o desenvolvimento de infecções respiratórias, irritação nos olhos e na garganta, o ressecamento das mucosas e da pele, as alterações do sistema imunológico, dentre outras doenças. Esses poluentes afetam principalmente idosos, crianças e pessoas que trabalham constantemente expostos à emissão desses poluentes. O IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, detectou que a poluição do ar está relacionada à morte de aproximadamente 6 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Como não existem medidas efetivas para se prevenir contra esses poluentes, algumas ações ajudam a minimizar seus efeitos, como por exemplo, hidratar-se bem, que seria beber bastante água, usar colírios para melhorar a irritação nos olhos e evitar caminhar ou correr em vias muito movimentadas, principalmente em horário de pico, onde a poluição emitida pelos veículos é muito grande. Um estudo amplo feito em 2008, baseado em dados de satélite, concluiu que 95% da população mundial está exposta ao ar poluído. Até mesmo aqueles que moram em zonas rurais bem afastadas acabam sendo prejudicados. A poluição é o quarto principal fator relacionado às mortes prematuras no mundo. Ela fica atrás apenas da hipertensão, da má alimentação e do tabagismo. E na maioria das vezes, esse problema é muito mais grave em países em desenvolvimento, pois suas leis ambientais são ineficientes, ou seja, não funcionam muito bem no combate à poluição atmosférica. Alguns gases que são liberados por automóveis e por indústrias, quando reagem com as gotículas de água presentes na atmosfera, formam ácidos que dão origem às chuvas ácidas. Quando essa chuva ácida atinge solos, rios, lagos, corpos d'água, ela acaba prejudicando o desenvolvimento de plantas, animais e outros organismos que dependem daquele solo ou daquela água para sobreviver. É mais comum ocorrer essas chuvas ácidas em regiões industrializadas. Porém, como ela pode ser carregada com o vento, ela também pode chegar a locais distantes. Normalmente, nas regiões urbanas, a incidência de luz solar aquece o solo e o ar próximo a ele. O ar aquecido, ele sobe, gerando correntes ascendentes de ar que ajudam a dispersar os poluentes para regiões mais elevadas da atmosfera. Consequentemente, ele retém
reduz a poluição mais próxima à superfície onde se encontram as pessoas. Quando esse fluxo ascendente de ar é interrompido, ele faz com que a poluição se acumule mais próximo à superfície em uma camada entre 1 e 3 km de espessura. A esse fenômeno damos o nome de inversão térmica. Essa inversão térmica acontece sempre quando a umidade do ar está baixo e tem ausência de nuvens e de vento. Assim, o ar frio fica mais denso e mais próximo ao solo e acaba ficando preso por uma camada de ar quente que é mais densa. Como nós já vimos algumas semanas atrás, para que ocorra a preservação da camada de ozônio, a produção de gases clorofluorcarbonetos, mais conhecidos como CFCs, foi totalmente proibido no Brasil e foi sendo substituído por gases menos nocivos à camada de ozônio, até chegar no hidrofluorcarbono, que apesar de não afetar a camada de ozônio, ele pode agir como gás de efeito estufa. Nós temos também várias doenças que podem ser transmitidas através do ar. Vírus e bactérias, por exemplo, podem ser transmitidas de uma pessoa infectada para uma saudável através de gotículas de saliva, que são praticamente imperceptíveis e são lançadas ao ar quando a pessoa fala ou espirra. Essas gotículas podem viajar pelo ar e atingir as mucosas do nariz ou da boca de uma outra pessoa. Esse tipo de contágio é mais comum em locais fechados e muito aglomerados, onde essas gotículas contaminadas podem ficar em objetos ou em superfícies por algum tempo. Assim, uma pessoa saudável entrando em contato com essas gotículas, quando elas levarem a mão ao nariz, ao olho ou à boca, ela acaba contraindo essa doença. Quando estamos com o sistema imunológico bem fortalecido, algumas doenças nós conseguimos combater, outras não conseguimos, e é aí que pegamos as doenças. As principais doenças que são transmitidas pelo ar são a gripe, o resfriado, o sarampo, a catapora, a rubéola, a tuberculose, a pneumonia e a meningite. No inverno é quando encontramos mais casos dessa doença, justamente por estar um período frio e as pessoas ficarem em ambientes mais fechados e mais aglomerados para se manterem aquecidos. Além disso, o ar fica mais seco e poluído, irritando mais os olhos e o nariz, que faz com que você leve a mão a essas regiões com maior frequência e acaba se contaminando com as doenças presentes no ar. Para que possamos cuidar melhor do nosso ar, existem algumas ações que podem ser individuais ou coletivas, são essenciais para que possamos cuidar do ar e diminuir sua poluição. Uma das ações que temos é o consumo consciente de carne, leite e soja, pois o metano produzido na digestão dos bovinos é um gás de efeito estufa. Além disso, a criação de gados e a plantação de soja é um dos fatores que contribui para o desmatamento em algumas regiões, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Reduzindo o consumo desses alimentos, ajudamos a amenizar esse problema. Outra ação que temos é comprar apenas madeiras certificadas, pois assim evitamos o desmatamento das espécies nativas. O consumo consciente também é importante, pois assim evitamos a retirada de muitos minerais do solo, evitamos também os gases de efeito estufa produzidos pelo desperdício desse consumo e preservamos o nosso ambiente. Comprar produtos florestais sustentáveis é outra ação, o que evita a retirada das nossas espécies nativas, que oferece outras oportunidades de sustento para as pessoas que vivem em áreas de extração de madeira e combate esse desmatamento. Os cuidados com o lixo também é importante, pois quando jogamos o lixo em qualquer lugar, a decomposição desse lixo acaba produzindo gás metano, que acaba prejudicando o nosso ar. Utilizar menos automóvel também é uma dessas ações, pois assim evitamos muita queima de combustíveis fósseis e ajudamos a reduzir os gases poluentes na atmosfera. Como nós já vimos no 6º ano, a Terra possui 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a parte mais externa e a mais fininha também, é onde nós vivemos. Ela é constituída por rochas e minerais no estado sólido. O manto é a camada intermediária,
que vai até 2.900 km de profundidade. Ele é composto de material rochoso em estado sólido e, em algumas regiões, devido à alta temperatura, um material rochoso mais pastoso. A parte superior do manto é uma parte mais rígida, que junto com a crosta forma a litosfera. A parte interna do planeta é chamada de núcleo. Nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. Ele é composto por metais como o ferro e o níquel. Na parte do núcleo interno, ele está no estado sólido e na parte do núcleo externo, no estado líquido. Ao longo dos anos, o nosso planeta vai sofrendo modificações. E essas modificações não acontecem apenas pelas ações humanas. Elas também podem acontecer por alguns movimentos que ocorrem na parte interna do nosso planeta, como veremos mais adiante. O calor do Sol ele influencia vários fenômenos que acontecem na superfície do planeta, como a formação das chuvas, a floração e os ventos. Porém, seus efeitos sobre a temperatura são desprezíveis a poucos metros de profundidade. Medições feitas no interior de minas e túneis subterrâneos indicam que a temperatura aumenta com a profundidade. A cada 30 metros há um aumento médio de cerca de 1 grau Celsius. No interior do planeta, esse calor é transportado principalmente por condução e convecção. A condução é um processo mais lento, com transferência de energia entre os materiais, no qual a transferência de energia ocorre de uma partícula que compõe o material para uma partícula vizinha. A convecção é um processo mais rápido, pelo qual se formam correntes circulares que são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. Um exemplo de convecção é uma panela com água, como vocês estão vendo na imagem ao lado. O líquido que fica mais próximo à chama se aquece mais, fica menos denso e sobe. O líquido que está na parte de cima, ele fica mais denso e acaba descendo. Esse sobe e desce forma as correntes de convecção, distribuindo o calor por todo o líquido e fazendo com que tudo se aqueça. Já na condução, a energia das partículas que formam o líquido de dentro da panela vai sendo transferido para as partículas que formam o cabo da panela. Assim, a região do cabo mais próxima do líquido é a primeira a se aquecer, enquanto a região mais afastada é a última a ser aquecida. O mesmo ocorre no interior do planeta. Por meio da condução e da convecção, o calor vai se propagando para as camadas superiores. Sendo assim, o material no interior do planeta está em constante movimento. Se a Terra tivesse sido fotografada do espaço a cada 1000 anos, desde o início de sua formação, nós veríamos a superfície do planeta em constante mudança. Porém, como a vida na Terra só surgiu muito tempo depois, nós não conseguimos fazer isso. Em 1960, o filósofo inglês Francis Bacon, observando os primeiros mapas dos continentes, percebeu que o contorno da costa leste da América do Sul e o da costa oeste da África pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça, e sugeriu que esses continentes estivessem unidos no passado. Por falta de argumentos científicos, essa história acabou sendo abandonada. No início do século XX, Alfred Wegener, meteorologista alemão, ficou instigado pela observação do encaixe entre a costa da América do Sul e da África. Ele tentou explicar as coincidências geológicas entre os continentes. Foi ele quem supôs também que todos os continentes poderiam ter estado juntos no passado, formando um grande bloco que ele denominou de Pangeia, cercado por um grande oceano chamado Pantalassa. Sua ideia era apoiada em evidências, como a existência de fósseis, grupos de vegetais semelhantes em áreas separadas por oceanos inteiros e a constituição geológica semelhante entre continentes diferentes. Em 1915, Wegener publicou suas ideias no livro A Origem dos Continentes e Oceanos. De acordo com ele, a Pangeia teria se fragmentado, dando origem aos diversos continentes e oceanos atuais. Assim surgiu a teoria da deriva continental, onde os continentes se movimentam, uns se aproximando e outros se afastando. Embora sua ideia estivesse apoiada em várias evidências, ele não conseguiu explicar o movimento dos continentes. Com isso, logo, em 1930, ele
ele acabou falecendo e sua teoria caiu no esquecimento. Após a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de equipamentos e tecnologias mais avançadas, foi possível conhecer o fundo dos oceanos e surgiram novas evidências de que o continente realmente se movia. Duas dessas evidências foram a observação de cadeias de montanhas submarinas que poderiam representar a ruptura produzida durante a separação dos continentes e a datação das rochas que compunham essa cadeia montanhosa submarina. Os cientistas comprovaram então que a litosfera, que é formada pela parte superior do manto e pela crosta terrestre, não é contínua, mas composta por placas. Essas placas são chamadas de placas litosféricas ou placas tectônicas. Em 1960, descobriu-se que essas placas se movimentam, embora muito lentamente. Hoje, os cientistas sabem que a crosta terrestre é formada por cerca de 12 grandes placas litosféricas, mas há placas menores, e o número dessas placas menores ainda não é definido. Essas placas se separam ou se chocam como resposta aos processos atuantes no interior do planeta. A corrente de convecção é um desses processos. A parte do magma mais próxima ao núcleo da Terra se aquece mais, sua densidade diminui e esse material tende a subir em direção à superfície. Ao mesmo tempo, o magma mais próximo à crosta terrestre é mais fria, mais densa e esse material tende a descer. Esse ciclo forma as correntes de convecção e se repetem há bilhões de anos. As correntes de convecção associadas a outros processos causam o movimento das placas litosféricas ou placas tectônicas e como os continentes fazem parte dela, eles também se movem. Assim, as ideias defendidas por Wegener puderam ser finalmente comprovadas e incorporadas à teoria da tectônica de placas. De acordo com essa teoria, a Pangeia se fragmentou formando dois grandes continentes. Em seguida, novas fragmentações aconteceram e em alguns casos ocorreram a união de continentes, como a inclusão do território da Índia com a Ásia. Essa teoria também explica a ocorrência de terremotos, vulcanismos e a formação do relevo. As placas tectônicas movem-se continuamente e bem devagar, a uma velocidade média de cerca de 10 centímetros por ano. Por isso não percebemos seu movimento. Nós temos três tipos de movimento relativo entre as placas. São eles colisão, afastamento e deslizamento. No movimento de colisão, as placas podem se chocar. Assim, uma das placas desce por baixo da outra. No movimento de afastamento, as placas podem se afastar umas das outras. E no movimento de deslizamento, as placas podem deslizar sem colidir ou sem se afastar. É no limite entre essas placas, ou seja, no ponto de contato entre elas, que acontece a intensa atividade geológica, ou seja, onde os vulcões ficam ativos, onde ocorrem os terremotos, o surgimento das cadeias de montanhas e as falhas no terreno. Os terremotos acontecem quando as placas tectônicas se colidem ou deslizam umas contra as outras, fazendo com que os tremores abruptos e intensos ocorram na superfície terrestre. Esses movimentos criam tensões compressivas que podem romper a resistência da rocha e provocar uma ruptura. Assim, o movimento repentino entre os blocos de cada lado da ruptura gera vibrações que nós chamamos de ondas sísmicas que se propagam em todas as direções, provocando os terremotos. Se esse terremoto ocorrer no leito dos oceanos, pode haver um movimento anormal do mar, com o deslocamento de uma grande quantidade de água, formando ondas gigantescas. Quando o terremoto ocorre no mar, nós o chamamos de tsunami. As ondas formadas podem percorrer grandes distâncias e causar diversas mortes e grandes prejuízos para as cidades litorâneas. Um sinal que evidencia que o tsunami está ocorrendo é quando há o recuo anormal do mar, ou seja, a água vai muito para o seu fundo e depois ele volta com uma onda gigantesca. Os vulcões estão geralmente localizados nas bordas das placas, onde elas se afastam ou colidem. Ele pode ser definido como uma estrutura geológica formada a partir da abertura na crosta terrestre, por onde vai sair o magma do manto, gases e partículas quentes, como cinzas vulcânicas e poeira. Dependendo do tipo de placa que colide, o vulcanismo pode ser mais ou menos expressivo. Depois que o magma é expelido pelo vulcão,
ele recebe o nome de lava e, ao se resfriar, dá origem às rochas magmáticas. Com o tempo, essas rochas dão origem a solos férteis, ricos em nutrientes e ideais para o desenvolvimento das plantas. Por isso, apesar do risco das erupções vulcânicas, várias cidades se desenvolveram próximos dos vulcões ao longo de toda a história. Quando duas placas tectônicas se chocam, suas bordas podem ser comprimidas e erguidas, dando origem a cadeias de montanhas, também chamadas de cordilheiras, como é o caso da Cordilheira dos Andes. O deslizamento entre as placas pode originar falhas no terreno, e o afastamento dessas placas permite a deposição do magma entre as placas, que com o resfriamento forma nova crosta oceânica, como as cadeias mesoceânicas. As erupções vulcânicas no fundo do oceano podem originar ilhas vulcânicas. Essa foi a nossa aula da sexta semana. Espero que tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima semana.